então hoje com a palavra o Dr. Cláudio da Luz, que vai nos trazer orientações a respeito deste assunto. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Há algum tempo eu não vinha na Associação da Rio Grandense de Apoio ao Diabético, Núcleo de Santo Ângelo, e é uma associação que lá no passado eu ajudei a fundar, assim como também ajudei a criar no município de Santo Ângelo o Serviço Municipal de Assistência ao Diabético, que na realidade é um protocolo já criado há bastante tempo pelo Dr. Pimazzoni, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e que nos ensinou a criar um serviço público de diabetes, junto com o processo educacional que se faz com a Associação Rio Grandense de Apoio ao Diabético, que é o caso da ADE. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vejo alguns pacientes meus, então está muito bom. Bom, eu pertenço à Sociedade Brasileira de Diabetes há muito tempo e sigo os protocolos dessa sociedade. E já venho há mais de 30 anos tratando pacientes portadores de diabetes. O diabetes, a síndrome diabética, ela já é conhecida bem antes de Jesus Cristo, cerca de 1500, 1600 anos antes de Jesus Cristo. E os cientistas daquela época, guardado o seu tempo, eles observaram pessoas que tomavam muita água e que urinavam com bastante frequência. E nessa observação deram o nome dessa síndrome, dessa doença, diabetes. Diabetes quer dizer sifão. Sifão é aquele aparelho que a gente põe a água de um lado e sai do outro. E notou também que na urina destes portadores dessa doença, que eles não conseguiam evidentemente classificar naquela época qual era a sua origem, eles descobriram que formigas acompanhavam aquelas urinas. E daí se concluiu, e provavam até as urinas para saber o que era aquilo, né, os médicos daquela época, e descobriram que era doce. Daí origina-se a palavra mellitus, que vem de mel. Essa palavra diabetes mellitus. É mais ou menos essa o surgimento do diabetes. Classicamente, a gente classifica o diabetes pela sua facilidade de classificação em 3 tipos. É evidente que entre esses 3 tipos tem vários tipos, que às vezes se ligam a algumas síndromes ou são resultado de outras doenças. Mas basicamente nós temos 3 tipos de diabetes. O diabetes mellitus do tipo 1, e aí temos o 1A e o diabetes mellitus 1, são 2 tipos, e entre outros tipos de diabetes do tipo 1, o diabetes mellitus do tipo 2 e o diabetes mellitus gestacional. Essa é a classificação geral. É claro que vamos encontrar mais outros tipos, mas basicamente o tratamento é o mesmo, não importando o tipo, né? Seja ele gestacional, diabetes 1, o diabetes 2, existem protocolos que são para esses tratamentos. E no conceito de diabetes mellitus, nós vamos encontrar o seguinte: diabetes mellitus é uma doença crônica que lamentavelmente ainda não tem cura, mas tem processos medicamentosos e cirúrgicos que se avançam no sentido de um bom controle, cuja característica é o aumento da glicose na corrente sanguínea. Esse é o conceito de diabetes. Pela existência de uma falta de produção de insulina pelo pâncreas, que é o órgão que fabrica a insulina, ou pela inexistência, então, dessa produção, ou pela queda dessa produção, pela morte das células, associada à resistência da ação desta insulina no organismo. Quer dizer, ela diminui a produção, o organismo diminui a produção de insulina, e ao mesmo tempo tem uma certa resistência dessa ação da glicose, da insulina sobre a glicose no organismo.
E ela tem um caráter evolutivo, ela não para. Então cabe ao terapeuta reduzir esta velocidade de evolução da doença, fazendo com que quem é portador de diabetes fique a maior parte da sua vida, o maior tempo de sua vida, sadio. Essa é a ideia. E quem seria, quais seriam os números disso, né? Quanto que é diabetes? Antes do diabetes, pode também ocorrer, no caso do diabetes do tipo 2, o que nós chamamos de pré-diabetes. E o pré-diabetes, há alguns anos atrás, era apenas reconhecido como pré-diabetes, não acontecia nada com o paciente. Hoje se sabe que já algumas manifestações crônicas do diabetes, algumas manifestações, principalmente na área cardiovascular, faz com que o pré-diabetes tenha uma importância no tratamento tanto quanto o diabetes. Então a pessoa às vezes chega e diz, doutor, eu estou só com um pouquinho de aumento da glicose na minha corrente sanguínea, mas eu estou bem. Se for classificado como pré-diabetes, o cuidado é tão importante quanto se tem diabetes. Então aquele indivíduo que tem valores entre 100 e 125, por exemplo, numa glicemia de jejum, quer dizer, na marcação do próprio hemoglicoteste, aquele exame que se faz na ponta do dedo, já é considerado pré-diabético. E tem que se tratar. Tem que fazer cuidados para que aquilo não evolua para um diabetes e que as consequências crônicas desse diabetes não ocorram. Isso é importantíssimo. Acima de 125, num teste de tolerância à glicose, que é um teste importantíssimo que se faz para o diagnóstico, se nós repetirmos, por exemplo, esse teste, na primeira vez deu 125, na segunda vez já deu 125 de novo, 130, a gente já miligramas de glicose por ml de sangue, nós já vamos considerar que essa pessoa é diabética. E se eu impulsionar um dedinho lá para se ver a glicose, e esse indivíduo tiver acima de 200 em qualquer hora do dia, mesmo que não tenha sintoma nenhum, já se pode considerar diabetes. E nem sempre os sintomas clássicos do diabetes, isto é, sede demais, urinar demais, perda de peso, infecções de repetição, eles nem sempre acontecem no paciente. Por isso que muitas vezes se chama que é uma doença silenciosa. Ela avança sem que haja uma sintomatologia específica para aquilo. No diabetes mellitus do tipo 1, que é a inexistência completa da produção de insulina por parte das células beta lá do pâncreas, que produzem insulina, o quadro já é mais dramático. Os sintomas já são mais dramáticos. Normalmente acontecem rapidamente, né? E principalmente em jovens, não quer dizer que não aconteça em pacientes adultos mais velhos. Esse indivíduo de repente começa a perder peso, tomar água demais, urinar demais, e aí se nota que tem falta de insulina. E no caso do diabetes mellitus do tipo 1, o tratamento já inicia com a própria insulina. Não tem como fazer diferente. No diabetes mellitus do tipo 2, já é diferente. Nós podemos iniciar com um tratamento medicamentoso via oral, né, e alguns até são medicamentos injetáveis, não sendo isso, não é insulina, mas tem medicamento injetável para controle do diabetes. E não quer dizer que numa evolução mais tardia desse diabetes não se venha um dia usar insulina. Pode sim o diabetes mellitus do tipo 2, um dia tem que ter que usar insulina. Ou às vezes até no próprio diagnóstico, quando a gente tem uma glicemia muito alterada, para dar uma equilibrada nesse pâncreas, se usa insulina num primeiro momento, e depois pode-se até usar medicação via oral. Uma perguntinha ali. A comparação, nós somos 7 irmãos que todos adquiriram essa diabetes depois dos 50. Uhum. 7 irmãos depois dos 50 anos.
talvez seja uma característica familiar de vocês, mas ela pode surgir a qualquer Pai e mãe momento. não, só mãe, quem sabe avós. Pode surgir a qualquer momento. É? Pode. 50 anos, 30 anos, depende. Depende dos fatores de risco que tem para o aparecimento do diabetes mellitus do tipo 2. E outra coisa, eu não gosto de tomar água, não gosto, porque sabe o que é forçar assim, e aquele enjoo quando eu tomo água, parece que fica me doendo o estômago. E também urino pouco. uma Nesse diabetes sentido, né, não tem provavelmente tendo apetite muito pouco para água, urinando, significa que E apetite para comer também, né? a sua glicose está controlada. Se não tivesse, seria o contrário. Sim. E seria um sifão mesmo. É. Bom, quais são os fatores de risco para a apresentação do diabetes? E aí, quando se fala em fator de risco, vamos falar dos fatores de risco em relação ao diabetes mellitus do tipo 2, que é a grande e imensa maioria da população. 95 a 96, 97% dos pacientes portadores de diabetes são do tipo 2. É essa que nós temos. É a grande maioria. Né? Uns 5 a 8% mais ou menos são Sei que era do tipo tipo 1. 1. Não, tipo 2. A tipo 1 é aquela que começa nas crianças, às vezes pequenas. Acontece, ela é um pouco mais comum nas pessoas mais jovens, mas isso não quer dizer que ela não apareça a qualquer época da vida de todos nós. Pode aparecer, o esgotamento da produção de insulina. Mas vamos falar principalmente do nosso diabetes tipo 2, que é a grande e imensa maioria. Quais são os fatores de risco para a existência de diabetes numa determinada pessoa? Existem coisas que são imutáveis, como, por exemplo, o nosso código genético. A chance de um indivíduo que tem parentes próximos, ou não, né, mas principalmente pai e mãe, ou pai ou mãe, portadores de diabetes, tem 50% de chance a mais de vir desenvolver diabetes do que a população em geral. Não quer dizer que vai, pode passar uma vida inteira sem ter diabetes, mas poderá ocorrer desse diabetes se apresentar, dependendo de alguns gatilhos. E qual é o gatilho hoje mais importante? É a obesidade. A obesidade e a falta do exercício físico, do gasto de energia. Esse é o principal gatilho do aparecimento do diabetes, que se projeta muito mais facilmente, portanto, naqueles pacientes que têm familiares com diabetes. Mas se sabe também que em obesos, principalmente os obesos abdominais, barriga grande, mesmo que não tenham parentes na família, cerca de 30% dessas pessoas poderão vir a desenvolver diabetes por esse gatilho. Então, o grande mal da humanidade, por ter modificado os seus hábitos, por ter modificado, se por um lado a tecnologia nos trouxe tranquilidade, hoje, por exemplo, a gente entra num automóvel e não precisa se mexer no banco. É só esticar a mão e apertar em botão e tudo está andando. Antigamente não. Meu avô, me lembro que tinha um Ford 41, para abrir o vidro dele era uma desgraça, era desse tamanho, e o cara na manivela. Então, faziam algum movimento. Né? Então, a falta de exercício físico e uma alimentação não balanceada são as piores causas de manifestação do diabetes e de piora dele quando se sabe ter diabetes e não se alimenta adequadamente nem se pratica exercício físico. É muito comum isso. No que diz respeito a dados, eu vou dar dados importantes para vocês em relação a o que a gente chama de epidemia, né? Dados epidemiológicos, onde é que está espalhado esse diabetes. Né? No mundo chega a ter cerca de, ou mais de 400 milhões de diabéticos. Todo mundo. Isto é uma coisa muito séria. Né? Dá para se fazer uma conta que de cada 11 adultos, pelo menos um é diabético. Então veja o que é a importância do diabetes mellitus, principalmente nas consequências que ele provoca no sistema, principalmente no sistema cardiovascular. Então, um indivíduo a cada 11 é portador de diabetes.
E isso tem um custo muito grande para o sistema de saúde, seja ele público ou privado. E não apenas esses custos para o sistema de saúde em si, mas o custo não tangível, né? Em que as pessoas deixam de produzir, ou diminuem a sua produção, né? Ou se afastam do mundo onde vivem. Né? Esses custos às vezes não são nem quantificados, não se pode até quantificar. Afora os custos em valores. Nos Estados Unidos, né, se sabe que pelo menos 12% das despesas gerais em saúde são do diabetes. Veja só, quantas doenças que tem por aí. Mas 12%, ao redor de 12%, 12 a 13%, são os custos do diabetes. Que nos Estados Unidos dá ao redor de 680 bilhões de dólares. É esse o custo que a gente pode medir e o que não pode medir sobre o tratamento do diabetes. Então isso tem que ser pensado. A prevenção é importante. Associações como a ARAD é importantíssima na educação do portador do diabetes. Isto faz com que nós nos reunamos num sábado como esse, né? Sem chuva, sem os terremotos que têm ocorrido aí, nós estamos aqui dialogando, conversando sobre isso. É importante. O mais estarrecedor é que o diabetes mellitus no mundo inteiro causa uma morte a cada 6 segundos. É um dado importante. Né? Ele assusta. Ele é assustado, exatamente. No mundo ocorre uma morte a cada 6 segundos. No que diz respeito à nossa estatística, no Brasil, e nós chamamos estatística em medicina de epidemiologia, que lamentavelmente é relegada a 5º, 6º plano. Nós temos muito poucos trabalhos epidemiológicos na área médica, em qualquer setor, seja ele das doenças crônicas, das doenças agudas, infecto-contagiosas. O Brasil não tem muita pesquisa, então nós nos baseamos muito nas pesquisas externas. Né? De um tempo para cá, há estudos mais intensos sobre as doenças, mas nós não somos chegados a dados epidemiológicos. No Brasil, cerca de 9,4% da população é portadora de diabetes. Nós somos hoje 215 milhões de pessoas, 216 milhões de pessoas, vocês imaginam isso? Isso dá ao redor de 14 milhões de diabéticos. E não crescendo. Não para. Então, vocês imaginem qual é o custo para o país de 14 milhões de diabéticos. Destes, 50% não sabem que tem a doença. E o resto dos 50%, às vezes, ou numa maioria significativa, se tratam muito mal, ou não se tratam adequadamente. Então, o tratamento daqueles que sabem já é comprometido também. Você imagina daqueles que não sabem, que não estão se tratando. E isso é importante. É o 4º país do mundo na existência de diabetes, para o Brasil. 4º país do mundo que apresenta doença diabética. Mas a maioria, doutor, eles sabem, mas eles não querem, porque eu faço parte de um grupo muito grande ali no SESC. Sim. E nós somos 170 idosos na terceira idade. Sim. E é uma quantidade muito grande de diabetes. Eu convido para virem aqui, né, várias vezes. Isso aqui eu racei hoje. Outra vez, 2 vezes, né? Uma outra que dá, chega a entrar em hipoglicemia, né? Fica assim, cai. E hoje convidei, como eu trabalho no mercado, não pude vir. Eu já trouxe uma vez. Gostou, mas não vem. Então eles sabem que são, mas não procuram informações, não procuram melhorar a sua vida. E isso tem algumas causas. Né? Primeiro, ninguém gosta de ter doença crônica. Né? É difícil se admitir diabetes. Há um estigma em cima do diabetes que as pessoas, em um primeiro momento, negam. E isto não é nada bom para a saúde do indivíduo, negar isso. Né? Tanto é
E o que a senhora está colocando, né, dá para se demonstrar um dado técnico, né, de que ele causa 130 mil mortes ano, o diabetes. Então veja os dados estatísticos, né, bioestatísticos, eles são importantes. Por isso que as pessoas... Um dos grandes negócios é que o diabetes, pelo menos no seu início, não dá a pior sintomatologia, que é a dor. Não tem dor nenhuma. Passa lá em determinada farmácia ou num determinado posto de saúde, faz um hemoglicoteste e vê que está alterado, mas está tudo bem. E ninguém quer abdicar de nenhuma alimentação que possa controlar. Esse é o pior, um dos piores problemas. Bom, e quais são as consequências da existência desse diabetes? Elas são muito graves, porque elas mutilam as pessoas ou lhes causam uma morte prematura. É muita causa, as consequências são muitas vezes causa de absenteísmo no trabalho, de aposentadorias precoces. É a maior causa de amputação de membros inferiores não traumática, pelos comprometimentos neurovasculares que ocorrem nos membros inferiores dos portadores de diabetes. É a maior causa de cegueira, principalmente em países ocidentais. E essa cegueira vem pelo que a gente chama de retinopatia, lugarzinho lá atrás do olho, que sofre hemorragias e vai se perdendo a qualidade de ver. Mas não é só lá que ataca, aparecem mais precocemente as cataratas, ataca também a musculatura dos olhos. Né? É 37%, entre 37% e 38% daquelas pessoas que vão à hemodiálise por insuficiência renal crônica são diabéticos. São diabéticos. Mas é por isso. É uma das maiores causas de hipertensão arterial sistêmica. Pressão alta anda junto com diabetes. Então, quando se trata de um paciente diabético, não trata-se apenas da glicose alta daquele paciente. Se trata da obesidade desse paciente. Se trata da pressão desse paciente. Se trata dos lipídios desse paciente, colesterol, triglicerídeos, essa coisa toda. Quer dizer, na realidade se chama isso de síndrome. A gente tem que cuidar dessa síndrome no conjunto da obra, não apenas a glicose em si. Então, esses dados que eu estou trazendo a vocês, eu não quero que ninguém fique alarmado, mas é importante que se pense nisso, né? E que se cuide bem quando se tem diabetes. É uma das maiores causas de infarto agudo do miocárdio, porque ele ataca tanto vasos pequenos quanto vasos calibrosos, principalmente vasos, né? A hiperglicemia, o excesso de açúcar na corrente sanguínea, de glicose na corrente sanguínea causa. Então nós temos acidente vascular cerebral mais frequente em portadores de diabetes. Essas coisas têm que ser pensadas. E como é que se faz isso? De várias formas. O controle do peso com uma alimentação balanceada é fundamental. Se sabe que o grande vilão disso tudo são os carboidratos. E há uma tendência de nós aqui no Rio Grande do Sul ingerimos muito mais carboidratos, que não são nem complexos. Os complexos são absorvidos com mais equilíbrio, mas principalmente os menos complexos, que são absorvidos imediatamente. Tem uma situação chamada índice glicêmico. Por exemplo, uma colher de açúcar é absorvido rapidamente. Já um pão, por ser mais complexo, ele é absorvido mais lentamente. Mas nós não temos nos Estados Unidos é muito frequente, e até em cidades maiores no Brasil, uma situação que eles chamam de contagem de carboidratos. Quer dizer, o indivíduo vai ler o quanto de carboidratos tem em um determinado momento e o quanto ele pode ingerir naquele momento. Aí alguém me diz, não, então não vou comer mais carboidrato. Também não existe isso. Os carboidratos são importantes,
Carboidratos, proteínas e gorduras são importantes para o organismo. O importante não é eles não existirem, o importante é a qualidade dessa existência. É saber ingerir as alimentações e fazer os exercícios físicos adequadamente. Para que essa patologia, para que essa síndrome não avance com tanta rapidez. E hoje, nós conhecemos pelo menos 9 caminhos fisiopatológicos para tratar o diabetes. Na década de 70, na década de 80, a gente tinha muito pouco conhecimento sobre a quantidade de medicações ou a qualidade das medicações, eram raríssimas. Me lembro que no início, quando se trabalhava com diabetes, se conhecia a insulina, e ainda não era a insulina humana, era a insulina bovina, né? E uma medicação, vou dizer o nome comercial, embora não tenha nenhuma relação com o laboratório, que se usava muito, que era o diabinese. Hoje não, hoje nós sabemos caminhos, vários caminhos são conhecidos hoje que provocam o diabetes. Nós hoje chegamos ao ponto de uma tecnologia tão avançada que nós temos medicações que podem ser usadas uma vez por semana para o diabetes mellitus do tipo 2. O inconveniente é que essas medicações são injetáveis, né? Mas é uma vez por semana. Antigamente não se pensava nisso, tinha que ser tratado todos os dias o paciente. Então esses cuidados são fundamentais. Então educar-se em diabetes é uma coisa muito importante. Eu nas vezes que tive a oportunidade de vir aqui na rádio, eu digo, ó, existe um site, que é o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, e que tem tanto acesso privado, para nós que pertencemos à sociedade, e tem acesso ao público. O que tem é rico de informações, né? Tem até circunstâncias que a gente pode copiar, um livro que se pode copiar, né? Lá tem os manuais de contagem de carboidrato, essas coisas todas, que podem ser feitas. E sempre visitar o seu médico de confiança, aquele que trabalha com diabetes, com os portadores de diabetes. Cuidar os filhos, né? Porque quem é diabético tem que cuidar também os filhos, para que os filhos não venham desenvolver tão facilmente o diabetes. Então, estas coisas são fundamentais. Hoje, por exemplo, tem gente que não gosta muito de fazer os exames de diabetes em casa, ou por causa que fura o dedo, né? Hoje já existem aparelhos que são que captam um sinal sem precisar picar nada, né? É um aparelhinho chamado Freestyle Lift, se não me falha a memória, né? Em que a gente coloca um determinado elemento aqui no braço, o uniforme, passa o aparelho por cima e já sai escrito o quanto tem de glicose. Isso é moderno, né? A tecnologia avança nesse sentido. Mas uma das coisas que me chama muito a atenção, e eu gostaria de transmitir isso a vocês em relação ao diabetes, e como de resto, grande parte disso, é que o poder público não dá tanto interesse para as doenças crônicas, né? Tanto é que até hoje, no processo de cuidado, são muito raros os locais de assistência médica pública em que se trate adequadamente hipertensão arterial sistêmica, diabetes, essa coisa toda. Nosso município aqui, por exemplo, tem o Serviço Municipal de Assistência ao Diabetes, que eu criei há muitos anos, e que anda a reboque. Não se fala sobre ele, tem lá 2 colegas, uma nutricionista e uma enfermeira que trabalham há anos lá, são as que levam aquilo adiante. O médico aparece, coloca-se depois coloca-se outro, e assim vai. E deveria estar realmente dando importância à comunidade. Falta com frequência medicações na onda pública sobre as medicações do portador de diabetes. É comum pacientes chegarem nos nossos consultórios e dizer: doutor, eu não tomei insulina hoje porque não tem no posto. Isso é inadmissível.
já que saúde é um dever do Estado. Né? E no conceito de saúde, não é a ausência de doença. O conceito de saúde moderno é que saúde é um bem-estar físico, psíquico, social e econômico das pessoas. Isso é ter saúde. Mas por enquanto as farmácias populares são ainda... Ajudam com alguma coisa, mas elas também não se modernizam. Estão por cortar, né? Isso. Parece que é uma notícia, mas eu acho que também nesse sentido acho que não acontece. Mas também não se modernizam. Né? Há uma entrada de N medicações no mercado que são extremamente eficientes e de melhor qualidade, com pesquisas já descritas na literatura. E nós continuamos no mesmo ritmo, tratando o diabetes com coisas arcaicas. Mas, doutor, como é que antigamente não existia isso aí? Não existia, ninguém sabia. O diabetes? É. Por aqueles motivos que eu lhe disse. Nós mudamos o estilo de vida, nós mudamos a forma de viver. A tecnologia e a melhora de qualidade até dos serviços médicos em geral fez com que as pessoas durassem mais. Hoje, por exemplo, a média de sobrevivência no Rio Grande do Sul está ao redor de 75 anos. Castro Alves morreu velho, com 35. Né? Então, assim, essa nossa longevidade deu-se a oportunidade das doenças crônicas aparecerem mais frequentemente. Quando lá no século XII, XIII, se morria de doença infecciosa. Grandes generais, com 35, 36 anos, morriam numa batalha infectado porque uma espada não tinha como curar aquilo. Hoje não. Nós avançamos no tempo, dada a melhora de qualidade do mundo, né? Foi melhorada a tecnologia da nossa relação com as coisas, tudo é automático. Televisão é automático, casa é automático. Tem casas eletrônicas aí, que a gente aperta, saindo do trabalho, a máquina de fazer café, suco, não sei o que mais, quando chega está tudo pronto. Então, esse tipo de evolução, mais os maus hábitos no que diz respeito ao alimento, né? As confusões alimentares e o aumento de peso, e aí vem principalmente a nossa obesidade central, levaram ao surgimento de uma quantidade imensurável de sujeitos com metabolismo alterado. Por fim, eu gostaria de falar para vocês uma situação que está sendo usada, já, que está sobre estudo no Conselho Federal de Medicina, é quanto à chamada cirurgia bariátrica. Tem gente que diz assim, não, a cirurgia bariátrica cura o diabetes. Não é bem assim. Melhora muito. Ou até faz com que haja dispensa das medicações de alguns pacientes. E essa melhora vem da redução do peso em si, mas também de respostas a alguns hormônios, principalmente os hormônios intestinais. Tem que seguir a dieta, aquela E seguindo, evidentemente, as recomendações do cirurgião bariátrico. Tanto é que não se chama quase mais cirurgia bariátrica de cirurgia bariátrica, chama hoje de cirurgia metabólica. E parece que o Conselho Federal de Medicina está trabalhando uma resolução em que esta cirurgia metabólica seja não apenas uma cirurgia para a diminuição de peso geral das pessoas, mas que já seja indicado para o diabetes, como tratamento do diabetes. Então, o que se considera, um dos elementos que se considera hoje para a cirurgia bariátrica ou a cirurgia metabólica, é um índice de massa corporal acima de 35 kg por metro quadrado. Claro que tem que ter outros comemorativos, outras visões sobre isso para autorização ou para indicação de uma cirurgia metabólica. Se quer fazer que esse indivíduo que esteja entre 30 e 34 kg por metro quadrado já possa, e sendo diabético, né, e além de outros conceitos, seja autorizada a cirurgia para o tratamento do diabetes. E realmente, tem muitos pacientes que chegam a ter uma polifarmácia, no que diz respeito ao diabetes, que tomam várias medicações para o diabetes,
chegam ou reduz-se a zero isso, inclusive até o próprio uso de insulina, ou diminui-se muito essas medicações via oral para o tratamento do diabetes. É claro que essa cirurgia metabólica, do ponto de vista da história da medicina, ou dos acontecimentos médicos, ela é muito recente. Então tem muita coisa ainda para andar no sentido de saber quais são os efeitos efetivos ao longo dos anos da cirurgia bariátrica, ou metabólica, como está se querendo dizer hoje. Então qual é o grande negócio, né, no que diz respeito ao nosso diabetes? Prevenção. E o que é a prevenção? É cuidar do seu peso, é praticar exercício, gastar energia, visitar os seus médicos de confiança, fazendo revisões com certo grau de frequência, para saberem como é que estão metabolicamente. Principalmente aquelas pessoas que têm histórico familiar de diabetes. Esse é o grande negócio, prevenir. Porque os custos, né, como eu disse para vocês, em estatísticas americanas, calculado como 680 bilhões de dólares por ano. Que coisa de louco. Podendo, sim, muitas coisas serem modificadas e essa estatística de aumento cada vez maior do número de diabetes diminuir, dando melhor qualidade de vida a todos nós. Como eu sei que a nossa ARAD frequentemente tem pacientes palestras sobre diabetes, eu tentei dar um outro enfoque na palestra de eu, sem falar especificamente naqueles detalhezinhos medicamentosos, eu dei alguns dados estatísticos para vocês, dizendo que a quantidade de pessoas diabéticas, né, o que podemos fazer para prevenir, as vias hoje de conhecimento da existência do diabetes, as medicações que tem, que são bastante eficazes, né, eu acho que era mais ou menos por aí o que eu gostaria de dizer a vocês e agradecer o convite, né, que me foi feito. Esse produto diet funciona ou... É uma excelente pergunta, né? A indústria alimentícia criou alguns mecanismos de proteção, entre aspas, das alimentações, diet e light. Eles são isentos, porque se dizem diet ou porque se dizem light, daquilo que é como alimentação perigosa? Não. Não são. Mas se nós formos ingerir alguma coisa que está nos dando muita vontade de tomar, por exemplo, ou comer um chocolate, um sorvete, é preferível, uma vez que estiver o metabolismo estabilizado, é preferível eu usar um alimento light ou um alimento diet do que um alimento não light e não diet. Né? Assim é como um adoçante. Não, eu estou usando adoçante à vontade. Não, não é. O adoçante tem calorias. E a gente deve sempre seguir o que diz o fabricante. Se são 3 gotinhas, é 3 gotinhas. Porque 200 gotinhas vão dar caloria. Ah, não, mas agora ficou bem doce, mas não é açúcar. Não, tem calorias ali e elas são absorvidas e, obviamente, aumentam a glicose na corrente sanguínea. Então, em relação aos diets e aos lights, né, é preferível usá-lo, mas adequadamente, do que se ingerir alimentação não diet, mas sempre com a mesma parcimônia, com o mesmo cuidado. Doutor, e essa que começa a doença da diabetes, tem uma amiga minha, tem que ser, por exemplo, ela vai fazer um doce, tem que ter 2 latas de leite condensado. Tudo tem que ser assim para poder sustentar ela. Por causa do que é, isso é diabetes, o que é. A imunidade dela baixa, então ela vive só com doce. Ela tem um problema de queda de glicose? Sim. No organismo? Bom, do ponto de vista patológico, né, as situações que dão quedas da glicose na corrente sanguínea são quando há um excesso de produção de insulina pelo pâncreas. Então, se eu tenho um excesso de produção de insulina no pâncreas, eu provavelmente vou ter quadros hipoglicêmicos, né, que são ruins, muito ruins. E
normalmente isto é originado de tumores pancreáticos. Mais frequente dele seria, nesse sentido, seriam os insulinomas, são tumores. Ou ela tem alguma síndrome, ou alguma circunstância que tem que ser examinada para saber qual a origem da queda dessa glicose. Metabolismo acelerado, alguma coisa. Eu esqueci de dizer uma coisa para vocês que é fundamental. O que seria uma glicemia normal de jejum? Depende da faixa etária. Se eu estou no início da minha carreira, da minha forma de vida, quer dizer, que eu sou criança, pré-adolescente, é melhor se manter uma glicose um pouquinho acima daquilo que é considerado normal para a grande imensa maioria dos adultos, para não ocorrer episódios hipoglicêmicos naquela criança. Episódios de queda de glicose muito grande e seguidos em uma criança podem comprometer o aprendizado dela. E essa pessoa não vai ter uma qualidade no seu aprendizado adequada. Como também se faz aos mais velhos, aos idosos. Também não se pega aquela faixa dos 30, 40 anos em que a glicemia de jejum ideal seria até 99 de jejum e 140 depois do alimento, com uma hemoglobina, que é uma substância que mede a glicemia nos últimos 3 meses, ao redor de 7%, 6,5%, 7%. Não. Lá na pessoa que tem mais idade, é melhor eu manter uma glicemia dela de jejum até 130 e um pós-alimento até 180, para uma hemoglobina, que é aquilo que vocês normalmente medem, de 7,5%, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, já a europeia e a americana falam em 8%, então nessa média. Por quê? Porque crises hipoglicêmicas também, já depois na fase idosa, pode trazer déficit na memória do indivíduo. Pode trazer problemas de comprometimento cerebral. Então também se deixa um pouquinho em ambas o início e o fim das nossas vidas essa circunstância. Já nesse meio, como eu disse antes, 99 de jejum seria um bom negócio, até 140 depois do alimento, com uma hemoglobina de não mais do que 6,5% a 7%. Adequar isso no portador de diabetes. Tem assim uma amiga, eles não encontraram nada até agora. E ela já não sei quantas vezes que ela fica assim, acham ela morta, bem dizer, porque eu acho que ela entra nessas crises. E ela é diabética? Não é diabética, mas baixa a glicemia dela. Tem que investigar. Ela só sente assim, ela sente que começa a tremer e... Tem que investigar. E aí, investigar, saber qual é esses dias a origem. ela em casa, caída. Às vezes pode ter síndromes, ou pode ter... Mas não, olha essa guria, eu quero que o senhor saiba a quantia de exame que fizeram. Exames caríssimos, ela tem que ir pagando parcelado. Qual é a idade dela? Ela tem uns 38, 40. Quando as coisas assim, na medicina rotineira, na cidade rotineira, as causas não conseguem ser identificadas, o ideal seria que uma família como a dela, ou ela mesma, procurasse um serviço universitário de aprendizado. Ela teve aqui, ó. Aí foi a Jaqueline que deu palestra, ela estava junto. Estava com 38 de glicose, mais ou menos, né? Ela disse que era para fazer um exame na cabeça, uma coisa assim. Pode ser que tenha, pode existir alguma patologia, alguma doença de origem não pancreática que desencadeie o excesso. Ela deu até o nome da médica para procurar, né? É muito comum, assim, 38, ela estava aqui, ela veio com quando na cidade onde mora, né, não consegue atingir um diagnóstico, um provável diagnóstico, sempre é bom procurar serviços especializados, né? Principalmente a nível universitário, que são estudiosos, que estão todos os dias estudando para dar esse tipo de apoio. Né? Ela está se virando aí, ela continua do mesmo jeito. Então eu gostaria de agradecer o convite, né? E assim que a gente puder estar lá de novo para conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos.
Dr. Cláudio, pela gentileza. Ontem eu encontrei, ontem não, foi Sábado. dia 15, né? 15. Foi quarta-feira. Rapidinho, decisão rápida. Encontrei, eu comentei reportagem assim, botei a mão. Vamos fazer um convite. E até ele nem sabia quem era, se virou. E prontamente, quando eu revelei o que se tratava, aceitou para minha surpresa. E nós não tínhamos nem quem fizesse os exames. E ainda ele já agilizou o pessoal da Unimed para estar aqui conosco. Então nós agradecemos muito e temos certeza que vamos contar com a parceria, não só dele, como o pessoal do LAIS, ele mencionou aqui. Sim. E vamos mobilizar mais pessoas. A Unimed, se quiser trabalhar conosco também, Com será bem-vinda. Nós temos um departamento na Unimed, inclusive, que chama-se Medicina Preventiva, que pode muito bem dar apoio para nós. Né? Exatamente, nós obtivemos hoje informações que eu, pelo menos, não tinha. Pois é, eu gostei muito dessa coisa. E foi muito útil para nós essas informações e isso nos anima a continuar com esse trabalho da ARAD e vamos ver se mobilizamos mais pessoas para também se beneficiarem como nós estamos nos Porque as beneficiando. complicações que traz, isso que eu fiquei preocupada. Nós vamos dar de lembrança e agradecimento por uma camiseta da ARAD, tanto ao doutor como aos auxiliares aqui. Obrigado. Por Orcelei e o Leonardo. Talvez não não sirva. vocês, mas Se não sirva, daí tem Não, mas se ficar aí, justinha tá bom, porque eu quero me sentir magro. Entendeu? Muito obrigado, então. Mas os pneus